A volta de algumas doenças que tinham praticamente sumido do país preocupa especialistas e também a população. É o caso do sarampo. O Brasil enfrenta um surto da doença em estados da região norte, inclusive com 2 mortes confirmadas, e há casos identificados em outras regiões, inclusive aqui em São Paulo. Bom, para falar sobre essa questão, hoje conosco aqui no estúdio, o pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Renato Kifuri. Doutor, prazer recebê-lo. Obrigado, Felipe, é um prazer estar aqui de volta. Bom, vamos lá, a gente acabou de passar pela campanha de vacinação da gripe, né, que não atingiu a meta esperada pelo governo. Por que o brasileiro é tão displicente com a questão da vacina? Na verdade, a campanha de gripe anualmente funciona muito mais de acordo com a temporada que aquele vírus traz para a gente. Se é uma temporada de um vírus mais agressivo, como foi, por exemplo, a pandemia de 2009 ou de 2016, onde tivemos muitos casos, a procura é enorme. A gente atinge as coberturas em semanas. Quando o vírus influenza tem um comportamento naquele ano mais ameno, mais tímido, com menos casos, menos mortalidade, a procura, a sensação de risco que a população tem é menor, então ela acaba relaxando na procura da vacina. Agora, o que acontece especificamente no caso do sarampo? A gente também tem a poliomielite, a volta dessas doenças que se dizia, pelo menos, que estavam erradicadas. É errado a gente usar esse termo? O termo não é erradicado para o sarampo. Erradicação a gente fala quando desaparece do planeta. Nós só erradicamos a varíola até hoje. A varíola era uma doença importante, que matava muita gente, e através da vacinação nós eliminamos a varíola do planeta. Aí a gente fala em erradicação. As outras doenças vêm sendo eliminadas. Por exemplo, a polio. A polio, hoje temos 3 países ainda com polio no mundo: Nigéria, Afeganistão e Paquistão. O mundo inteiro já eliminou. Mas enquanto existirem casos de polio no mundo, nós não podemos deixar de vacinar nossas crianças. Porque existe o risco da importação de viagem desses indivíduos virem para o Brasil e se encontram aqui suscetíveis, ou seja, crianças não vacinadas, nós corremos sim o risco de reintrodução da polio aqui. Por isso que mesmo há 28 anos sem polio no Brasil, nós estamos há 28 anos sem nenhum caso de polio no Brasil. Continuamos vacinando com 5 doses nossas crianças, a despeito dessa eliminação há tanto tempo. Com o sarampo a situação não é tão confortável que nem a polio. O sarampo tem muitos casos na Europa, tem muitos casos nos Estados Unidos, tem muitos casos na Austrália, muitos casos na África. Quer dizer, o sarampo foi eliminado, não erradicado, das Américas, em 2016. Então a gente eliminou a circulação. Vacinamos tantas pessoas que quando vem alguém com sarampo aqui, não encontra para quem transmitir. Estão todos protegidos. E a gente vai continuar falando disso no próximo bloco. O doutor Renato Kifuri continua aqui com a gente. Estamos de volta com o Jornal da Câmara, hoje conversando com o infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o doutor Renato Kifuri. Doutor, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre os sintomas dessas doenças que a gente vem tratando, do sarampo, da polio, para orientar o nosso telespectador. O sarampo é uma doença altamente transmissível, febril, aguda. Então o indivíduo está bem, ele começa a ter febre imediatamente. A febre vem muitas vezes acompanhada com sintoma de mal-estar, tosse, coriza, e depois aparece conjuntivite e aparece o vermelho na pele no 2º ou 3º dia. Esse vermelhidão na pele, ele normalmente começa pela cabeça, vai descendo pelo corpo, e a prostração, né, a sensação de mal-estar é muito grande. Esses são os sintomas principais do sarampo. A maioria das vezes ele evolui muito bem, com cura, passa esse período mais de sintomas graves, vai melhorando, esse vermelhão vai se tornando mais, às vezes, mais áspero, um pouco mais escurecido, e o indivíduo evolui para a cura na maior parte dos casos. Infelizmente, crianças, pessoas que têm uma imunidade mais baixa, muitas vezes têm complicações, infecções de ouvido, pneumonias, encefalite, muitas vezes o vírus vai para o cérebro da criança, levando a sequelas e algumas vezes até a morte. Nós já temos 2 casos de óbito aqui no país por conta desse atual surto. E as pessoas podem se vacinar em qualquer fase da vida? A vacina é para qualquer idade, né? Indivíduos acima de 50 anos, muito provavelmente já conviveram com sarampo no passado, porque não existia vacina, era uma doença tão frequente que hoje é difícil você encontrar alguém de mais de 50 anos ainda
não exposto ao vírus, ou seja, suscetível que possa adoecer. Então a recomendação hoje é vacinar todos abaixo de 50 anos de idade. A criança recebe no seu calendário uma dose aos 12 meses e uma dose aos 15 meses. Adultos que não se vacinaram ou não sabem, que é muito frequente entre nós adultos, não temos o registro de vacinação no passado, devem também receber a vacina. Se já tomou a vacina ou já teve a doença, não há nenhum inconveniente, não há nenhum risco em se vacinar, se por acaso você já teve a doença ou se por acaso você já foi vacinado no passado. Doses a mais não trazem nenhum risco e são extremamente seguras. É melhor vacinar do que correr o risco de estar desprotegido sem saber, né? Com certeza. E até que ponto essa questão da imigração de venezuelanos aqui para o Brasil está associado com esse reaparecimento do sarampo? O equilíbrio do sarampo, o controle do sarampo é um controle muito frágil, porque nós temos todos vacinados no país, então não tem mais casos aqui. Mas a imigração, seja de venezuelanos, de europeus, de italianos, de franceses, agora com a volta de gente da Rússia para cá, que a Rússia tem muitos casos de sarampo também, na Rússia acontece, nós corremos o risco de reintrodução da doença se não tivermos nossa população vacinada. Por isso é importante essas coberturas vacinais acima de 95%. Agora, isso não tem acontecido. Vide o que aconteceu em Roraima, no Amazonas. Venezuelanos com sarampo adentraram o nosso país, encontraram uma situação onde foi possível a transmissão do vírus de pessoas para pessoas. Os venezuelanos transmitiram para algumas crianças brasileiras, que transmitiram para outros. Já são centenas de casos confirmados na região norte do país. Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Isso retrata nossas coberturas não ideais de 95%, que seriam ideais para que essa circulação do vírus não acontecesse entre nós novamente. Eu gostaria então, doutor, que o senhor falasse um pouquinho sobre as campanhas de vacinação em relação a essas doenças que a gente está tratando. Nós não podemos descuidar. O Brasil hoje tem um programa nacional de imunizações muito completo, né? Contempla quase todas as vacinas hoje disponíveis estão gratuitas na rede pública. E as campanhas têm esta utilidade, de atualizar essa caderneta vacinal. Então você aí que tem seu filho pequeno, que conhece uma criança, que tem uma mãe que tem um filho pequeno, vamos vacinar nossos filhos. Campanha começa em agosto, gratuito. As vacinas são importantíssimas, controlam doenças, evitam mortes, evitam sequelas. Não é inadmissível hoje a gente ter uma criança falecendo de sarampo, paralisada por causa de uma polio, numa UTI por causa de uma meningite, com sequelas para o resto da vida muitas vezes, por uma doença prevenível muitas vezes com uma vacina. Então a dica é não vacile, vacine. Tá certo, tá dado o recado. Queria agradecer então a participação do Dr. Renato Kfouri, que é pediatra, infectologista e também presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado, doutor. Obrigado, Felipe.